Oi, como você vai? Eu sou o pastor Marcelo Gomes, pastor da Igreja Verbo da Vida, região dos Lagos, aqui no Paranoá, Itapuã, no Distrito Federal. Hoje estamos começando uma série de ministrações curtas sobre fé. Então, eu quero começar com você aqui um texto que está em Hebreus 11:1 que fala: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza. A fé é a convicção. Então, nós não podemos confundir fé com sentimentos, com vontade. Não, a fé é a certeza e é a certeza baseada naquilo que Deus fala. Então, não é... Existem diversos tipos de fé, mas o que nós estamos conversando aqui é a fé bíblica, a fé genuinamente divina. E essa fé é termos realmente certeza, haver a ausência de qualquer dúvida em relação ao que Deus fala. Então, existem diversas fontes de informações e nós precisamos saber aonde estamos colocando a nossa crença, porque nós abrimos nosso celular, ligamos uma TV, conversamos com pessoas, lemos alguma matéria e sempre algo está sendo dito, Então existem informações que chegam o tempo todo a nós, mas também precisamos ter a questão de permitirmos que a palavra chegue aos nossos ouvidos e ao nosso coração. É dessa forma que a fé chega, mas nós temos dado atenção, premissa, importância maior a qual fonte? Quando nós damos essa importância à palavra ou a algo que o Espírito Santo nos falou, aí sim, verdadeiramente estamos tendo a fé genuína, a fé bíblica, a fé divina, onde nós vamos basear a nossa vida naquilo que Deus diz e não o que outros, não o que situações e circunstâncias falam, mas aquilo que saiu da boca de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia. Isso vai basear e nortear os nossos dias, as nossas decisões e tudo que vamos fazer. Então, o que Deus fala é a base. A fé vem não por necessidade, não por sofrimento. Ela não vem por qualquer tipo de sentimento. A fé vem por ouvir e darmos crédito à palavra, de forma que aquilo que estamos ouvindo ou lendo possa ser revelado ao nosso coração como uma verdade suprema que está acima de qualquer outro argumento, onde nós descartamos aquilo que vem em desacordo ao que Deus fala sobre nós ou sobre determinada situação e ficamos totalmente convictos com aquilo que Deus falou. Então, isso é a fé, E a fé precisa ser o nosso estilo de vida. A Bíblia diz que o justo, ele vai viver pela fé. Então, o modo de vivermos vai ser realmente totalmente baseado naquilo que Deus fala. Então, nós vamos nos ver como Deus fala de nós e não como os outros falam de nós. Nós vamos crer que as situações vão ter soluções dadas por aquilo que Deus diz e não por circunstâncias externas. Então é dessa forma que vamos nos guiar e nos mover. Porque se Deus falou, nós podemos confiar, será dessa forma, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Nós podemos confiar plenamente e totalmente nele, Então, inclusive, um exemplo que eu deixei anotado aqui é sobre Pedro. Quando Jesus ele o chama e aí Pedro vive o milagre de andar sobre as águas. Pedro não andou somente sobre as águas, ele caminhou baseado, fundamentado, apoiado numa palavra vinda da boca de Cristo. Vem. Quando Jesus falou, ele foi. Então nós precisamos aprender a nos movermos assim. Você precisa se mover desse jeito. A sua vida vai ter contornos melhores, vai ter finais mais felizes, com certeza, a partir do momento em que estivermos ouvindo, você estiver dando atenção ao que Deus fala e esteja falando aquilo que Ele está te orientando, Então,
Se você quer crescer na fé, se alimente da palavra. Se você quer viver dias maravilhosos, se alimente dessa palavra. Se você quer paz, alegria na sua família, se alimente da palavra, porque ela vai nos conduzir, ela vai te levar aos melhores dias de sua vida, não tenha dúvida disso, né? Eu lembro de um exemplo de uma ministração que dizia que nossa vida precisa ser igual a um local que ele é climatizado com ar-condicionado. Do lado de fora pode estar fazendo 45 graus, mas dentro daquele ambiente a temperatura quem dita é o ar-condicionado. A temperatura é aquela que foi colocada ali no visor do ar-condicionado. Então nós precisamos vivenciar dessa forma, onde o nosso interior, a temperatura dentro de nós, a forma como estamos interiormente, precisa ser aquilo que o Espírito Santo e a palavra nos dizem. Nós precisamos andar em paz e alegria, independente das circunstâncias. Eu quero dizer para você que o tamanho das circunstâncias não é o que dita o fim. O que dita o final é o que Deus diz em relação a nós. Quando nós abraçamos o que Deus fala, nós teremos o final que Deus sonhou e deseja para as nossas vidas. E os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos bons, que nos darão sempre, uma vida de crescimento, de avanço e de vivenciarmos coisas que nunca pedimos ou pensamos, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos e superiores ao seu pensamento, ao meu pensamento. Quando nós nos colocamos num papel de ouvirmos os conselhos divinos, nós estamos dando a possibilidade para que a nossa vida possa ir muito além do que aquilo que hoje eu possa achar ou você possa achar que é o melhor para as nossas vidas, tá bom? Um forte abraço, nós estamos aqui para vivenciarmos juntos com vocês uma vida de fé e amor, onde a vontade de Deus se manifesta plenamente no nosso dia a dia. Um forte abraço, até o próximo vídeo.